Empatia. Será que estamos sendo pessoas empáticas? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a empatia. Que esse vídeo alcance você. Vamos pro vídeo. Fala galera, a paz, meu nome é Juan, eu sou do canal Sobre o Reino. Estamos mais uma vez trazendo um vídeo para vocês e espero que vocês gostem. A paz, galera, meu nome é David, também faço parte do canal junto com o Juan e com o Pedro. E hoje nós vamos falar sobre empatia. O que é empatia? Empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Empatia é você não somente se colocar no lugar do outro, mas você tentar compreender, sentir aquilo que o outro está sentindo. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas por esse motivo, nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós apenas deduzimos, ele está passando por isso por causa disso. Se fosse eu no lugar dele eu faria isso. Só que nós não nos colocamos no lugar da pessoa para saber realmente o que ela está passando e para saber realmente o porquê daquela atitude. Qual foi a situação, o que aconteceu antes. Até porque para a pessoa ter uma reação precisa de uma ação. Ou seja, eu preciso saber o porquê a pessoa agiu daquela forma, porque ela reagiu daquela forma. É verdade. Quando a gente fala sobre empatia, está exatamente ligado a isso, a você sentir o que outra pessoa estava sentindo. Em Romanos 12:15 fala assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que chorem. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Essa passagem a gente vê muito sobre empatia. Ela está ligada diretamente à empatia. Quando a gente sente o que o outro está sentindo, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente deixa aquilo que a gente pensa, a nossa forma de pensar, o nosso jeito de agir, e a gente se coloca no lugar da pessoa com os critérios e pensamentos dela. Isso é empatia, você deixar de ser você por um momento. Porque muitas das vezes nós criticamos ou questionamos alguma atitude de uma determinada pessoa devido a relacionada... Quando nós criticamos uma pessoa devido a um determinado comportamento dela, com alguma ação, com alguma situação, com alguma atitude, e a gente muitas das vezes não sabe o que a pessoa passou, o que ela passa, o jeito que ela foi tratada. Por trás de cada atitude tem uma grande história. Por trás de cada atitude tem um grande motivo. E muitas das vezes nós não conhecemos, sabe? Quando a gente vê uma pessoa agindo, vamos dar um exemplo. Se um dia o David chegar e dar um tapa na cara de uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa que não consegue se defender, eu vou olhar para ele com um sentimento de raiva, vou falar por que ele agiu daquela forma, por que ele fez aquilo. Eu vou diretamente julgar e criticar, não dizendo que ele está certo, porque ele está errado. Mas se eu faço a mesma coisa que ele fez, eu não vou me julgar, eu vou procurar motivos, eu vou procurar situações que justifiquem a minha ação. Porque essa é a primeira coisa que eu tenho em relação a mim. Eu vou procurar julgar o meu próximo, eu vou procurar julgar o David de todas as maneiras, com a atitude que ele tomou, mas quando é comigo, eu vou pedir misericórdia, porque isso é do ser humano. Usar 2 pesos e 2 medidas na mesma situação. É por isso que nós devemos ter empatia. Nós devemos saber o porquê da pessoa fez aquilo, entender o porquê que ela fez aquilo, aconselhá-la, claro, se for errado, mas a gente nunca deve achar que sabe muito da história do outro, que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe o que a pessoa passou, a gente não sabe o que ela sofreu e a gente não sabe uma história por trás dela. Por isso que nós devemos ser empáticos. Nós não devemos falar, determinar que nós faríamos isso, que nós resolveríamos daquela forma, porque nós não estamos na pele e nós não pensamos da mesma forma que a pessoa pensa. E empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro, usando os critérios da pessoa, a forma de pensar da pessoa e agindo da maneira que ela agiria. Sempre tentando. Não agindo da maneira que ela agiria. Corta essa parte. E sempre, realmente, sempre tentando entender, porque foi o que você falou, a gente nem sempre você convive com a pessoa o tempo todo, então você não sabe. Às vezes você não sabe nem do passado da pessoa, o porquê ela teve... não, né? Porque às vezes a pessoa é daquela forma e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque
às vezes nós acabamos trazendo algo até ruim para a pessoa, piorando a situação dela. Ao invés da gente ajudar, às vezes é um trauma que a pessoa tem, às vezes é algo que aconteceu no passado, que a pessoa ela não conseguiu mudar, ela não conseguiu se libertar, e às vezes nós, por não ter empatia com a pessoa, nós julgamos, nós falamos como se nós tivéssemos vivido aquilo que ela viveu, e não é dessa forma. Se eu não entendo, se eu não vivi, eu não devo falar. Se eu não vou ajudar, eu não devo falar, porque isso também é ignorância, você querer julgar algo que você não viveu. Se você não viveu, você não tem autoridade e nem mesmo capacidade para julgar. Na verdade, ninguém deve julgar ninguém, mas às vezes porque às vezes você não passou por aquilo que ela passou, você não viveu aquilo que ela viveu, e você quer julgar como se você tivesse vivido. E nós temos que ter um cuidado com isso, para não piorar a situação. E às vezes nós só pioramos a situação da pessoa agindo dessa forma. Então nós temos que ter esse cuidado, buscar ter empatia, buscar entender o outro. Sim. Antes de agir, antes de dar um conselho, antes de falar, se fosse comigo eu fazia dessa forma. Se fosse na minha família eu fazia tal coisa. Você sabe o que a família passou? Você sabe o que a família passa? Você sabe qual é a história da família por trás? Você não sabe. Nós não sabemos. Então nós não devemos julgar. Nós não devemos tomar medidas antecipadas sem saber o que aconteceu anteriormente. Antes da pessoa ter aquela atitude, antes da pessoa ter aquela decisão. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Mais uma vez, nós falamos, empatia não é você somente olhar para a pessoa, dar um conselho bom, como se você fosse só ajudar a pessoa pelo que ela está passando. Não, empatia não é você só dar um conselho, empatia é você se colocar no lugar, é você compreender, é você sentir com ela, é você se colocar como se fosse você ali vivendo, é você parar e falar, cara, se fosse na minha família. Sabe, é você se colocar realmente no lugar, sentir a dor da pessoa, sentir aquilo que ela está passando. Isso é algo muito difícil, mas não é impossível. Se você realmente quer ajudar, se você realmente quer ter empatia, você consegue. E se nós, né? E se nós não conseguimos ainda ter essa parada de se colocar no lugar do outro, se a gente não consegue ainda sentir o que o outro está sentindo, que nós viemos permanecer calados. E nós, como cristãos, se nós não conseguimos ajudar de uma forma correta, se nós não conseguimos dar um bom conselho direcionado, nós devemos permanecer calados, somente orar pela vida da pessoa. Porque às vezes a gente piora a situação da pessoa, a gente às vezes afasta mais a pessoa, a gente não sabe às vezes porque a pessoa se afastou e a gente vai tomar uma decisão precipitada, uma atitude precipitada, a gente diz que é rebeldia, a gente diz que a pessoa ela saiu porque ela quis. É uma vida, então é algo importante. E se a gente não se colocar no lugar dessa pessoa, por que ela tomou essa decisão? A gente acaba tendo uma reação, uma atitude precipitada. Então nós devemos tomar um cuidado com isso. Nós devemos sempre estar pedindo direção a Deus, do que falar, como agir, por que agir, para que na hora certa. Precisa ser direcionada, porque se não for, nós vamos fazer besteira. Então nós temos que ter esse cuidado e ter empatia, buscar ter empatia. E se eu tenho dificuldade de me colocar no lugar do outro, eu tenho que trabalhar para que isso não seja algo difícil para mim, sabe? É verdade. E só da forma que a outra pessoa pensa diferente, do jeito que ela vive diferente, não significa porque ela vive diferente, que ela pensa diferente, que é ela que está errada. Muitas vezes é você. Essa diversidade de pensamentos, essa diversidade de atitudes é o que torna tudo bonito, sabe? Se todo mundo fosse igual, não... Tô levando mais para um lado poético. Mas essa parada de a pessoa pensar diferente, a pessoa não pensar da sua forma, não significa que ela está errada. Significa que ela tem outra forma de pensar, até pelo meio que ela viveu, que ela cresceu, a gente não sabe. Realidades diferentes. Realidades diferentes tornam pessoas diferentes. Não significa que outra pessoa está errada. E quando a gente tem essa empatia, a gente deixa de agir de certa forma, porque às vezes teria uma atitude com uma pessoa, e quando a gente se coloca no lugar dela, quando a gente pensa o que eu sentiria se eu fizesse isso comigo mesmo, a gente quando pensa dessa forma, quando tem empatia, nós deixamos de agir com uma determinada pessoa porque nos colocamos no lugar dela. Enfim, então, se você não consegue ser uma pessoa empática, olhe para Jesus, lembre sempre de Jesus. Jesus foi a pessoa mais empática que viveu nessa terra. Ele soube das coisas que nós passávamos, ele sabia das coisas que nós fazíamos, mas mesmo assim ele cumpriu aquilo que o Pai tinha determinado para ele.
E se você acha que Jesus não era empático, você vai ver na vida dele que ele foi uma criança, que ele foi um adolescente, que ele foi um adulto, ele não foi idoso, porém ele está desde o início dos tempos. Então qualquer fase que você tem na sua vida, qualquer coisa que você passou na sua vida, Jesus também passou. Então ele sabe como é isso, ele sabe que você viveu isso. E ele vai te entender se você falar com ele, se você se relacionar com ele, e pode ter certeza que não tem ninguém nesse mundo que vai ter a resposta melhor para a tua vida. Amém. Amém. Então, galera, esse foi o nosso vídeo falando sobre a empatia. Que esse vídeo possa alcançar vocês, que vocês possam tirar as dúvidas, as conclusões de vocês. Se tiver alguma sugestão, que não concordou com algo, deixe nos comentários. Deixe o seu like aí, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, e compartilha. Isso. Nós precisamos compartilhar para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Vai nos ajudar muito. E lembrando, galera, mais uma vez, eu não sei se eu falei antes, mas eu estou falando agora, que é uma visão nossa, é um estudo nosso, a gente não está impondo para ninguém, a gente simplesmente pegou um tema, estudou sobre isso, viu vídeo sobre isso e trouxemos aqui um conteúdo, mas nós não estamos impondo nada para ninguém, não estamos falando que a nossa visão está correta, nós só estamos produzindo conteúdo de entretenimento. Nós não estamos impondo nada. Pode ter certeza, se você tem uma opinião diferente, uma visão diferente, se pensa diferente, é válido. E não estamos dizendo que você está errado, até porque isso também é empatia. Se você pensa diferente, é porque você viveu coisas diferentes, você viveu realidades diferentes da nossa, e isso não quer dizer que você está errado. Mas eu acredito que eu estou mais certo que você. Tenha um bom dia. Tô brincando. Tchau. Compartilha, segue e é isso. Tchau. Vou terminar sempre com